Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e nós vamos então ao penúltimo devocional que está associado com aquele devocional que fizemos no segundo domingo de dezembro deste mês, quando foi comemorado o Dia da Bíblia, onde ali nós falamos sobre a questão de que a leitura da palavra de Deus é crucial para diversas questões e hoje nós iremos abrir um pouco a questão de nos despojar do velho homem. Então vamos pensar um pouco neste ponto, olhando ali para a carta de Paulo aos Efésios. E a questão aqui que eu quero colocar é que nós sabemos, a palavra nos informa, nos fala, que nós devemos nos despojar do velho homem. A questão, então, de pegar tudo aquilo que é mal, que é ruim, tudo aquilo que nós absorvemos ao longo da nossa vida, em termos de costumes, valores pecaminosos, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos e o padrão de santidade de Deus, e nos despojar de tudo isso. Isso significa que nós estamos entendendo, então, que nós somos maus, somos pecadores. Mas aqui é muito interessante pensar que quando nós perguntamos para alguém se ela se julga uma pessoa boa ou má, em geral ouvimos a resposta de que a pessoa se julga uma pessoa boa. E deve ser interessante porque deve vir um padrão de maldade na cabeça dessa pessoa. Ela pensa então talvez no pior bandido, talvez naquele que esteja encarcerado por ter cometido um crime hediondo, um estuprador, um assassino, algo do gênero. Então ela pega este padrão e compara com ela mesma. Então ela não fez nada disso, ela não está presa, ela não é um assassino, essa pessoa é um trabalhador, uma trabalhadora, marido, pai de família ou uma esposa e assim por diante, um cidadão comum e de bem, é verdade. Então ele diz, eu sou uma pessoa boa. Então esta foi a comparação que foi feita. Então a questão aqui que nós queremos pontuar é que nós, para responder a esta pergunta, se nós somos bons ou maus, nós precisamos pegar então o padrão correto e a informação correta, que é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer o que de fato é o ser humano, o que de fato sou eu, o que de fato é você, é o nosso coração humano, pecaminoso, limitado, fraco. E então, quando nós nos comparamos com este padrão da palavra, então, e só então, nós perceberemos e entenderemos que nós precisamos fazer este movimento de nos despojar deste velho homem. Então eu quero olhar para a palavra, aqui especificamente esse texto de Efésios capítulo 4, versos 17 em diante, para ver aqui uma breve descrição a nosso respeito. Então vamos lá. Paulo começa dizendo assim, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então aqui uma advertência, uma demonstração, um chamado para andar de forma diferente. Gentios aqui são aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que não são convertidos, aqueles que não têm o Espírito Santo. Então a chamada aqui para andar de uma forma diferente. E ele vai dizer como que os gentios então andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós somos vaidosos, e esta vaidade, ela vai acionar os nossos pensamentos e nós, na nossa natureza humana e pecaminosa, iremos desenvolver pensamentos pecaminosos baseados nas nossas vaidades e concupiscência. E aqui é muito interessante aparecer esta palavra pensamentos, porque a gente vai perceber que a nossa maldade, ela se revela e se concretiza no nosso pensamento, de tal maneira que não é nem preciso concretizar um pensamento mau para nos qualificar como pessoas más.
Este é o padrão do Senhor Jesus, quando falou lá nos evangelhos: ouviste o que foi dito pelos antigos, mas Jesus fala: mas eu vos digo que aquele que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Então nota aqui que a nossa maldade está e começa no nível dos pensamentos. Então eu não preciso ser aquele assassino que praticou um crime hediondo ou algo do tipo para me qualificar como alguém má. Então aqui muito interessante que Paulo está dizendo que os gentios que não conhecem a Deus vivem conforme a vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então quanta coisa tem aqui, não é? Obscurecido de entendimento, aonde a luz do evangelho não chegou no seu entendimento, ele não conhece, não percebe as coisas espirituais de Deus, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Essa questão de viver alheio à vida de Deus, alguém que não considera Deus na sua vida, nos seus caminhos, isto é, na verdade, a definição de uma vida de impiedade, porque a vida piedosa, ser pio, é aquele que busca viver próximo de Deus, caminhando com Deus, e a impiedade é aquele que vive longe de Deus e que, portanto, vai praticar pecados, vai viver de uma forma errada e assim por diante. Então, aqui vive alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, já que não tem luz no seu entendimento, e tem um coração duro para as coisas de Deus. Verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então, porque eles têm uma vida alheia à existência de Deus, então eles se entregam, eles se tornam insensíveis e se entregam à dissolução. Este termo dissolução aqui, a palavra grega usada vai significar luxúria desenfreada, lascívia, libertinagem. Então eles vão cometer essas dissoluções para, com avidez, com muita vontade, cometerem toda sorte de impureza. Toda sorte, todos os tipos de impureza. E impureza aqui, de novo, Paulo sempre apontando para a questão moral, sexual, pecaminosa. Verso 20, então, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E aqui Paulo vai fazer a virada. Verso 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E aqui muito interessante, sempre que Paulo vai trazer aqui esta expressão de dúvida, essa expressão que nos chama para uma reflexão, para pensarmos se de fato nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele diz aqui no verso 21, se é que de fato o tendes ouvido. Então é importante que eu e você possamos refletir nossa vida espiritual. E ele vai falar no verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então aqui está a nossa expressão-chave, se despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa questão do trato passado, ele se refere então naquele momento no passado, quando nós fomos encontrados por Cristo e passamos pelo processo da regeneração, da conversão, do novo nascimento, e ali, tendo toda consciência ou não, nós estamos fazendo um compromisso de agora viver de forma diferente para Cristo, seguindo a Cristo, imitando a Cristo e, portanto, tendo que nos despojar daquele velho homem que, segundo Paulo aqui, diz que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscência, aquele forte desejo carnal de praticar a imoralidade. E aí ele vai dizer aqui no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, mas este é um outro tema para o nosso último devocional. Então aqui nós vemos a chamada de Paulo para o despojar-se do velho homem, e eu quero também concluir lendo para vocês Colossenses capítulo 3. E ali no verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa chamada aqui, que ela é constante para a nossa vida.
sempre nessa busca de fazer morrer a natureza terrena. Estamos na carne ainda e, portanto, vivendo a fraqueza do nosso pecado e, portanto, essa luta constante de se despojar do velho homem e fazer a velha natureza morrer. E ele vai bater aqui 2 pontos e dar uma pequena lista do que é essa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia. Ele começa aqui com as questões sexuais. Desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Interessante, a avareza, que é o desejo forte de possuir bens, dinheiro. Paulo vai equiparar isto com idolatria. Então, a avareza é um pecado de cunho religioso, inclusive. Por isso que Jesus chamou o dinheiro de mamon, não é? Ele nomeou ali o dinheiro com um nome de um deus, o deus Mamon, porque a pessoa de fato idolatra o dinheiro, os bens, assim por diante. O verso 6 vai dizer: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. E aí no verso 8, a chamada novamente para o despojar-se dessas velhas coisas. Ele vai falar: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele vai bater 2 pontos novamente e vai relacionar uma outra pequena lista de pecados: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Note aqui essa lista de pecados, porque Paulo está nos chamando aqui para nos despojar desse tipo de conduta. E aí a pergunta que nós fazemos é: será que nunca tivemos ira? A resposta é sim, talvez frequentemente, com mais frequência do que fosse desejado. Indignação, maldade, maledicência, não é? A linguagem obscena do falar, os gracejos indecorosos, que para as pessoas que não têm a Cristo se torna tão popular e tão aceitável você contar esse tipo de piada. E aqui Paulo está falando: se despojem disso. E no verso 9, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem. Então aqui é o assunto do próximo devocional. E aqui então é reafirmando a necessidade, a questão crucial de ler a palavra para que eu veja como que no espelho, veja na palavra como de fato eu sou. O quão pecaminoso, o quão maldoso e quanto eu preciso me despojar deste velho homem que se corrompe segundo o seu pecado. E depois eu vou me revestir do novo homem. Falaremos nisso no próximo devocional. E então aqui, desejando que você de fato volte aqui para esses 2 textos, Efésios capítulo 4, verso 17 em diante, e Colossenses capítulo 3, verso 5 em diante. Lê esse texto, medita nele, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.